fantasmas não têm carne nem ossos, não. Ter medo de fantasma é uma crença muito antiga. Já lá no capítulo 29 do livro do profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, você vê lá no versículo 4, tem uma citação a fantasma, que sai de um túmulo como um fato assustador. No livro da Sabedoria, 50 anos antes de Cristo, no versículo 4 do capítulo 17, tem uma citação a fantasmas tétricos de rostos sinistros, fantasmas monstruosos, no versículo 14 desse mesmo capítulo. Em outros livros do Antigo Testamento, também há citações a fantasma, de modo que ter medo deles é uma cultura milenar. Tanto os evangelistas Mateus quanto Marcos disseram que os apóstolos ficaram muito assustados, apavorados, quando viram um fantasma vindo em direção deles, no escuro de uma madrugada, andando sobre as águas do lago de Genezaré. E eles gritaram de medo, até que Jesus os acalmou ao se identificar. E com certeza eles devem ter rido muito do susto que eles tiveram. Mas os apóstolos levaram outro susto enorme quando estavam de noite, escondidos e trancados, já com muito medo de serem achados e presos. E de repente, no meio deles, apareceu Jesus, que tinha morrido e sepultado na sexta-feira. E nessa noite do primeiro dia da semana, ele aparece. De repente, Lucas diz que ficaram espantados e cheios de medo, pensando que viam um fantasma. E Jesus os provoca. Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os pés com as marcas da cruz. E em seguida pediu comida e comeu na frente deles, porque alguns ainda estavam espantados. O evangelista João também narra esses mesmos fatos. E depois ficaram sabendo que ele já tinha aparecido para as mulheres nas proximidades do túmulo de onde saíra, e elas puderam lhe abraçar os pés em adoração e contentamento. Um fantasma transparente não poderia ser abraçado. Ele também já tinha caminhado, andado com os discípulos de Emaús. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que acha que a ressurreição só vai acontecer no fim do mundo, para o juízo final. E nesse caso há doutrinas que ensinam que os céus estão vazios, não há santos e santas já morando com Deus, não. O que ensinam se trata de heresias. Por exemplo, Moisés e Elias conversando com Jesus na transfiguração é só uma alegoria, uma construção bíblica. Para elas, nos céus estão Deus e os seus anjos. Agora, todos os falecidos ao longo dos séculos, em seus milênios, estão dormindo o sono da morte, até o dia da ressurreição final, no fim do mundo. Por isso que eles não creem nos santos e santas que nós veneramos e que nós católicos intercedemos a eles com orações. Eles nos chamam de idólatras,
só porque os veneramos através de suas imagens e fotos. Outras pessoas que, por não conhecerem os relatos bíblicos, acham que quando nós sairmos dos túmulos ressuscitados, nós estaremos como almas transparentes, sem um corpo, ou seja, como fantasmas. O apóstolo João nos explica que todos aqueles que ressuscitarem em Cristo serão semelhantes a Ele. João capítulo 3, versículo 2, pode ver. Primeira carta dele. Jesus, que é Deus, nos mostra que ele saiu do túmulo com o seu corpo glorificado, ou seja, um corpo real, sem limitações de tempo e espaço, mas com um físico diferente, no sentido de que não tem mais deficiências, sofrimentos de espécie alguma. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele discorre sobre as diferenças entre um corpo terrestre, esse que nós temos aqui e que um dia vai para o túmulo, e o corpo celeste, que dali sai, já no nível sobrenatural, metafísico. A gente não vai sair como um fantasma transparente. Sairemos com um novo corpo. E é isso que nós professamos no creio, no final do símbolo dos apóstolos, nas missas. Creímos na ressurreição da carne, É verdade de fé, é dogma. Quem não crê no que professa é herege e ainda está em pecado, como nos diz São Paulo. Na verdade, nós nem precisamos ter medo de fantasma, viu? Porque de aparições de gente assim de outro mundo, maldosos, assustadores, não. Porque aqui na Terra nós já temos tanta gente ruim, pessoas tão más quanto os demônios. Dessas pessoas, de fato, que nós temos muitos medos. E Deus é Deus dos vivos e não de mortos. Nos céus já há milhões de pessoas morando lá com Deus, a Virgem Maria, seu esposo José, pessoas que souberam trilhar o caminho do bem, como seguidores de Jesus, nosso Salvador. E é lá que nós também queremos chegar e morar para sempre. Não é verdade?